Então vamos lá. Definição. Tá? Então começa o seguinte, ó. A função cotangente hiperbólica é a função denotada por CTGH, tá? Denotada por CTGH e dada por definição CTGH igual a é a razão do cosseno hiperbólico pelo seno hiperbólico, tá? E a função cossecante hiperbólica, cossecante hiperbólica, tá? Hiperbólica, hipólica não, né? Hiperbólica, função cossecante hiperbólica é a função denotada por CSCH, tá? E dada por CSCH igual por definição o 1 sobre o seno hiperbólico, tá? Então são essas duas funções, cotangente, tem um N aqui, tá? Tá comigo, tá? Cotangente, né? Cotangente hiperbólica é a função denotada por CTGH e dada por é a razão entre o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. E a cossecante hiperbólica é a função denotada por CSCH e dada por o inverso multiplicativo do seno hiperbólico. Então, assim, tá? Assim, quer dizer, dessa definição você tem, primeiro, quem é o domínio da cotangente hiperbólica? É o conjunto formado por cada x que está na interseção dos dois domínios, mas a interseção dos domínios é R, né? É o conjunto formado por cada x real, tal que o seno hiperbólico em x é diferente de zero. Ou seja, é o R asterisco, uma vez que o seno hiperbólico de x é zero, se somente se o x é zero, tá? A cotangente hiperbólica em x, quem é, por definição? É o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x e, portanto, quem é? E elevado a x mais E elevado a menos x dividido pela diferença, E elevado a x menos E elevado a menos x, isso qualquer que seja o x diferente de zero, tá? O domínio da cossecante hiperbólica, também é o conjunto formado por cada x no domínio do seno hiperbólico, isto é, formado por cada x real, tal que o seno hiperbólico de x é diferente de zero, tá?
E consequência, a cossecante hiperbólica em x é quem? É 1 sobre o seno hiperbólico de x, e, portanto, fica 2 sobre e elevado a x menos e elevado a menos x, também qualquer que seja x diferente de zero. Certo? Tá bom? Tá certo? Agora, lembre que você tem, lembre que você tem o seguinte: dado x real, tá? A tangente hiperbólica está entre menos 1 e 1, ou seja, o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x, ele é o quê? Maior do que 1, menor que menos 1. Tá certo? Então, daí você tem o seguinte, que é o contrário, né? Perdão. Tá? Menos 1 é menor que o seno hiperbólico de x, que é menor do que 1. Daí você tem o seguinte, menos 1 é menor que o seno hiperbólico em x sobre o cosseno hiperbólico em x, que é menor do que ou igual a zero, tá? Qualquer que seja o x menor do que ou igual a zero, portanto, isso é menor do que zero, qualquer que seja x menor do que zero, tá? Tá bom? E o seno hiperbólico de x é maior que ou igual a zero, tá? O seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x é maior do que ou igual a zero, qualquer que seja x maior do que ou igual a zero. E, portanto, isso é maior do que zero e menor do que 1, qualquer que seja o x o quê? Positivo. Tá certo? Então, você tem isso. Isso aqui, qualquer que seja x menor do que zero, e isso aqui, qualquer que seja x maior do que zero. Logo, você tem o seguinte: quando eu inverto aqui, né? Quando eu inverto aqui, que dá o quê? Que dá a cotangente hiperbólica em x. Então, você tem que a cotangente hiperbólica em x é menor do que menos 1, qualquer que seja x negativo. E aí, quando eu inverto aqui, isso fica maior do que 1, né? E a cotangente hiperbólica em x é o quê? É maior do que 1, qualquer que seja x que positivo. Então, você tem isso, tá? A cotangente hiperbólica em x é menor do que menos 1, qualquer que seja x negativo, e é maior do que 1, qualquer que seja x positivo, tá? Além disso, a secante hiperbólica, a cossecante hiperbólica, tá certo? A cossecante hiperbólica, ela satisfaz o seguinte, no caso da cossecante hiperbólica, a cossecante hiperbólica em x. Se o x é negativo, o seno hiperbólico de x é negativo, então a cossecante hiperbólica de x é menor do que zero, qualquer que seja x negativo. E a cossecante hiperbólica em x é o quê? É um número positivo, qualquer que seja x positivo. Alguma dúvida a respeito disso que eu coloquei? Não. Então você tem as situações. A cotangente hiperbólica em módulo é um número maior do que 1, qualquer que seja x diferente de zero, tá? Mas sabendo isso aqui, tá bom? Bem, tá certo? Porque você pega o inverso, né? Você tem isso aí. Deixa eu ver se eu escrevi alguma besteira. Não, tá isso aí mesmo. Agora, vamos ver o comportamento da tangente hiperbólica, da cotangente hiperbólica e da tangente hiperbólica no infinito e numa vizinhança do zero, tá? Então, vamos lá. Limite da cotangente hiperbólica em x
quando x tende a mais infinito, tá? Isso é o limite quando x tende a mais infinito. É só você ver que a cotangente hiperbólica também pode ser pensada como 1 sobre a tangente hiperbólica. Não é não? Tá? É o inverso da tangente hiperbólica, com x tendendo a mais infinito. E com x tendendo a mais infinito, a tangente hiperbólica em x tende a quê? A 1, por valores menores do que 1. Então isso aqui tende a quê? Tende a 1 por valores maiores do que 1. Tá? O limite da cotangente hiperbólica em x, agora com x tendendo a 0 por valores positivos, isso fica o limite com x tendendo a 0 por valores positivos, de 1 sobre a tangente hiperbólica em x, tá? 1 sobre a tangente hiperbólica em x, só que quando o x tende a 0, a tangente hiperbólica em x tende a 0 por valores positivos. Então isso aqui dá quanto? Mais infinito, ok? Ok? O limite com x tendendo a 0 por valores negativos da cotangente hiperbólica em x, quem é? Isso é para esboçar o gráfico, tá? É o limite com x tendendo a 0 por valores negativos, de 1 sobre a tangente hiperbólica em x. E aqui, quando o x tende a 0 por valores negativos, a tangente hiperbólica em x tende a 0 por valores negativos, de modo que isso tende a menos infinito. Limite a menos infinito. E o limite com o x tendendo a menos infinito de quem? Da cotangente hiperbólica em x. Isso é o limite com o x tendendo a menos infinito de 1 sobre a tangente hiperbólica em x. Só que esse limite é menos 1 por valores maiores que menos 1. Já sabemos da tangente hiperbólica em x. Porque isso aqui tem limite menos 1, perdão. Isso aqui tem limite, a tangente hiperbólica em x tem limite igual a menos 1 por valores maiores que menos 1. Portanto, o seu inverso, o limite também é menos 1, mas por valores menores do que menos 1. Tá? Havia errado, consertado. Vamos logo fazer isso também para a secante hiperbólica. Limite com x tendendo a mais infinito da secante hiperbólica em x. Isso aqui é o limite da cossecante. Perdão. Da secante hiperbólica já fiz em aula passada, né? Obrigado. Da cossecante hiperbólica em x com x tendendo a mais infinito. É o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre o seno hiperbólico em x. O seno hiperbólico em x tem limite mais infinito nesse caso. Então isso aqui tem limite 0 por valores positivos. Tá certo? O limite com x tendendo a 0 por valores positivos da cossecante hiperbólica em x, isso aqui é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Mas o seno hiperbólico em x tem limite 0 por valores positivos, então o seu inverso tem limite o quê? Mais infinito. Tá certo? Mais um. Limite. Tá aparecendo aqui? Com x tendendo a 0 por valores negativos da cossecante hiperbólica em x. Quem é? É o limite com x tendendo a 0 por valores negativos de 1 sobre o seno hiperbólico em x. Seno hiperbólico em x, nesse caso, tem limite 0 por valores negativos, de forma que o limite é menos infinito, vírgula, e, finalmente, tá, o limite com x tendendo a quê? A menos infinito. De quem? Da
não me deixe errar, cossecante hiperbólica em x, isso é o limite, com x tendendo a menos infinito, de 1 sobre o quê? O seno hiperbólico em x, e aqui o limite é menos infinito do seno hiperbólico em x, de modo que isso tende a zero por valores negativos. Tá certo? Além disso, um outro pontinho aqui, essas duas funções, como são razões de funções diferenciáveis, elas são funções diferenciáveis, tá? As funções cotangente hiperbólica, né? Cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica, as funções cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica são as duas diferenciáveis. Diferenciáveis com, vamos lá, quem é a derivada da cotangente hiperbólica em x? Claro, para todo x diferente de zero. Depois eu vou botar a cotangente hiperbólica em x, ó, é o cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x, usando a regra do quociente para a derivada. Então isso dá a derivada do cosseno hiperbólico, a derivada do numerador, em x, que é o seno hiperbólico em x, vezes o denominador. Então, isso fica o quê? O quadrado do seno hiperbólico. Menos, aí repete o numerador, que é o cosseno hiperbólico em x, vezes a derivada do denominador. O denominador é o cosseno hiperbólico, desculpe, o denominador é o seno hiperbólico, a derivada dá o cosseno hiperbólico, de modo que isso aqui vai ficar o quadrado, tá? Sobre o quadrado do denominador. Sobre o quê? Seno hiperbólico ao quadrado de x. Mas isso aqui é igual a... é menos 1. Porque o quadrado do cosseno hiperbólico menos o quadrado do seno hiperbólico é 1. Portanto, isso aqui é igual a quanto? Menos 1. Então, isso aqui fica menos 1 sobre o quadrado do seno hiperbólico. Mas isso aqui é exatamente menos o quê? A cossecante hiperbólica ao quadrado. E isso vale qualquer que seja o x no domínio da cotangente hiperbólica, isto é, qualquer que seja o x diferente de zero. E agora vamos à derivada da cossecante hiperbólica em x. Quem é essa derivada? Né? A derivada da... Imagine como é uma casa inundada num alagamento, né? Como é que fica o cheiro depois. A sala com 2 centímetros de água, né? Ficou com esse cheiro, mas aguentem aí, tá? Deixa eu ficar com esse... O auditório está alagado ainda, né? A piscina, mas deixa lá. Vamos lá. Então, a derivada da cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico. O cossecante hiperbólico em x é 1 sobre o seno hiperbólico em x, qualquer que seja x diferente de zero. Portanto, a derivada fica o quê? Menos a derivada do denominador, a derivada do seno hiperbólico, que é o quê? Cosseno hiperbólico em x, dividido pelo quadrado do denominador, né? Que é o seno hiperbólico ao quadrado em x. De modo que eu posso escrever isso aqui como sendo menos o quê? Cosseno hiperbólico em x, ou 1, vou escrever 1 sobre o seno hiperbólico em x, vezes quem? Cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x. Ou seja, isso aqui é igual a quê? A menos a cossecante hiperbólica em x vezes quem? A cotangente hiperbólica em x. Também, qualquer que seja o x diferente de zero.
tá? Então, daí